Paquistão. Caminhões, arte e tradição. Distribuição Sinapse. A Serra de Karakorum, ao norte do Paquistão, um pouco mais baixa. A nascente do Indo é aqui, aos pés das neves eternas. As primeiras caravanas da Rota da Seda tinham dificuldade para atravessar o Sopé. Hoje, a via é usada por caminhões que asseguram o rico comércio entre a China e o Paquistão. A simples pista de terra batida se tornou estrada com tráfego regular e alguns quilômetros de asfalto. A Estrada do Karakorum. Shafkat aventura-se há 15 anos nessa estrada, que, sem nenhum exagero, ele chama de a mais alta do mundo. Quando eu era criança, ouvia falar desta estrada. Diziam que fora ela não havia outro lugar para circular. Na cidade só havia montanhas e riachos. Essa via estreita é rodeada por montanhas muito altas e à beira dessa estrada há muitos precipícios. Diziam que havia muita circulação, que ônibus e carros andavam por esta pista. Isso me dava medo. De fato, enquanto estrada, a Karakorum é apenas uma longa pista sinuosa. Aqui, não há mão separada, nem acostamento para uma emergência. Avalanches, enchentes, pneus furados, acidentes e graves consequências. Os motoristas da Karakorum sabem muito bem que esta estrada é cheia de armadilhas. Os caminhões são decorados como obras de arte ambulantes. Preocupados esteticamente, cada motorista ornamenta seu caminhão como gosta, com as cores preferidas. Mas as pinturas também servem para espantar a má sorte. Assim, Shafkat espera toda a proteção da águia que sempre o acompanha na traseira do caminhão. Alguns quilômetros da capital Islamabad, Rawalpindi é hoje em dia um local inevitável. Às margens da planície do Indo, Rawalpindi é a passagem obrigatória para todas as mercadorias provenientes do norte e da Caxemira. O mercado de Raja Bazar é um dos muitos mercados da cidade, um dos mais antigos e mais coloridos também. Eletrodomésticos, tecidos, som, mercadorias vindas da China se misturam aos produtos locais e ocidentais. Nesse país muçulmano, o mercado é um dos únicos lugares públicos onde homens e mulheres se misturam. Os principais recursos do Paquistão são os agrícolas. No mercado de Sabzi Mandi, na zona oeste da cidade, cereais, arroz, amêndoas e damascos estão no centro de todo o comércio. Ao amanhecer, Shafkat vai para o trabalho. Ele herdou uma pequena empresa com 6 caminhões, cada um melhor decorado que o outro. Ao volante, 10 motoristas se revezam regularmente. Os escritórios de Shafkat servem para a preparação do transporte e dormitório para os motoristas. Olá, pessoal. Vamos acordando? Está na hora. Preparem-se. Tem muito trabalho hoje. O dia vai começar, não temos muito tempo. Levantem-se. Aqui alguns motoristas chegam à meia-noite, outros chegam às 2 da manhã e às vezes mais tarde. Quando chegam, dormem aqui ou em outro cômodo lá atrás. Durante o dia serve como sala para descanso e à noite como dormitório. É prático. Assim, quando temos uma encomenda, podemos acordá-los e eles ficam logo prontos. É importante falar com os motoristas, conversar com eles sobre as viagens.
É primordial compreender a forma como os motoristas vivem e ter um bom entendimento com eles. A empresa funciona graças a eles também. Se impusermos regras de modo muito rígido ou autoritário, eles vão embora. Os melhores negócios são os primeiros. Atacadistas e negociantes procuram transporte e Shafkat preenche rapidamente seu carnê de entregas. São mercadorias que serão levadas até a fronteira chinesa. Lá, outros caminhoneiros vão se revezar para levar a carga até as grandes cidades da província de Xinjiang. A maioria dos motoristas vai pegar a estrada do Karakorum. Os outros vão até as grandes cidades, Lahore e Karachi. Ibrahim, o pai de Shafkat, passou a empresa para o filho há 2 anos. Mas esse trabalho é árduo. Toda manhã, ele atravessa o mercado de Sabzi Manzi, cujos cantinhos e vendedores conhece bem, só para assistir à partida dos caminhões. Ele se recorda dos perigos da estrada, onde passou grande parte da vida ao volante. Sempre tenho medo pelo meu filho. O caminhão é apenas uma máquina. Nunca sabemos o que pode acontecer. Sempre fico angustiado. É muito perigoso. Há muitas montanhas e é preciso atravessá-las. Os que não as conhecem ficariam facilmente assustados. Por exemplo, a qualquer momento pode-se cair no vale, pois a pista é bem estreita. É normal que eu tenha medo pelo meu filho. E eu penso, bom, ele já vai. Tomara que volte são e salvo. Alô, bom dia. Eu gostaria de saber as condições da estrada. Ela está fechada? Desde quando? As notícias não são boas. A ponte de Chatial, que atravessa um afluente do Indo, desmoronou. A estrada está bloqueada e Shafkat está transportando uma carga que precisa ser entregue. Ele decidiu fazer o trajeto pelas montanhas dessa vez. Essas montanhas são tão imponentes que nos dão a impressão de força. Meu sentimento é ao mesmo tempo de uma beleza incrível. Esses picos, esses riachos, esses vales, eu acho que nunca vi algo tão bonito. A estrada do Karakorum se tornou eixo indispensável à atividade de todo o país. Fechada durante o inverno, no resto do ano ela permite alcançar as regiões mais pobres. Coloque aqui, ainda tem lugar. Cuidado com as mercadorias. Sabão em pó, ventiladores, peças para máquinas agrícolas. A carga é diversificada e organizá-la é mais complexo do que parece. Ande logo. Aperte bem essa corrente. O velho caminhão de Shafkat saiu de uma fábrica que os ingleses deixaram para trás em 1947. As fabricações em série pararam há uns 30 anos e as peças tornaram-se raras. Mas os caminhões aguentam firme e estão quase sempre carregados até o limite de suas capacidades. Shafkat recebe por peso transportado. Nenhum caminhoneiro se aventura sozinho na estrada do Karakorum. Shafkat vai viajar com Siraj. Eles vão se revezar para o caminhão rodar o máximo possível. Vamos lá. Podemos ir? São 10 da manhã, a hora da partida. Shafkat ficou muito tempo ao telefone. Ele teve que combinar as entregas. Sua ausência pode ser longa. Eles saíram mais tarde do que o previsto. O Paquistão fica entre o Irã, o Afeganistão e a Índia. A China também divide uma fronteira com o país dos puros.
como se autodesignam os próprios habitantes do Vale do Indo. Os 800 quilômetros da Karakorum geralmente são percorridos em 4 dias, pois a direção é lenta e penosa. Primeira etapa inevitável para Shafqat, a parada em Fouara. Aos pés de cartazes gigantes pintados nos muros da cidade, inúmeros ateliês transformaram a rua em galeria de arte. Caminhoneiros vêm de todo o país para decorar seus caminhões. Para Shafqat, o assunto é sério. O ornamento deve protegê-lo dos perigos da estrada. Então, nada de fazer a viagem com uma pintura deteriorada. Tariq, o artista que cuida de seu caminhão, colocou-se à disposição para os retoques de última hora. Venha aqui, vou te mostrar, está vendo? Acho que foi outro caminhão que bateu aqui na traseira, no estacionamento, e a pintura está merecendo um retoque. Entendeu o que eu quero? Não é para refazer a carroceria inteira, é só uma camadinha. Fouara possui uns 100 pequenos ateliês que abrigam a mesma quantidade de artistas em potencial. Cada um tem sua marca, seu estilo e sua assinatura. Nas estradas paquistanesas, o olho treinado reconhece a origem de cada obra de arte ambulante. O caminhão de Shafqat é assinado por Tariq, particularmente reconhecido pela intensidade de seus vermelhos e pela beleza de suas flores. Dezenas de ofícios se encontram aqui. A pintura é apenas a fase final de uma operação que começa com a preparação do chassi. Corte, cinzelagem, polimento. Um ornamento completo pode custar até 2 milhões de rúpias paquistanesas. Uma soma enorme num país onde o salário mensal de um caminhoneiro é aproximadamente R$400. Tomara que a estrada esteja aberta. Estou um pouco tenso porque não sei bem como vai ser. Estamos arriscados a perder muito tempo e mesmo que a ponte esteja consertada, a estrada pode fechar por conta das chuvas. A chuva não é o mais grave, o principal é chegar são e salvo. A Serra de Karakorum começa a 90 quilômetros de Islamabad. A estrada ganha altura e os motores perdem um pouco de potência. Após 7 horas dirigindo, Shafqat atinge a região de Hazara, vizinha a Caxemira. A área é reconhecida principalmente pelos recursos agrícolas. Os cultivos em terraço são numerosos e o clima é ideal para o arroz basmati.
um arroz que constitui a base da alimentação paquistanesa e que também é exportado pelo mundo. A parada em Bechal é um imprevisto. Um pneu acaba de furar. É um caminhão antigo e o motor esquenta muito. O asfalto está queimando e fragiliza os pneus. Nós devemos ter passado num prego e o pneu furou. Acho que estava meio vazio, não prestei atenção. Achei melhor consertar aqui, mas adiante podemos ter outros problemas. Dessa vez não foi nada. Eu já furei 5 vezes o pneu nesta estrada. Isso foi há 1 ano. Também por causa de um prego. Uma vez tive que trocar os pneus 12 vezes. O conserto durou cerca de 20 minutos. Os borracheiros que consertaram a roda de Shafkat são competentes. A temperatura está alta. Faz 44 graus na sombra. Um calor difícil de suportar. Mas Shafkat está preocupado com outra coisa. Acabei de me informar com os outros caminhoneiros. Disseram que muitos caminhões esperam em Soest, na fronteira chinesa. Parece que há um problema na alfândega, mas eu tenho que fazer a entrega de qualquer jeito. Depois preciso de uma carga para não voltar com o caminhão vazio. Mais 6 quilômetros até chegar à fronteira chinesa. Praticamente a cada hora, Shafkat e Siraj fazem uma parada. A máquina precisa de água. Tempo que eles têm para comer e descansar um pouco. A parada de Patan é famosa pela comida. Enquanto abastecem, os homens tomam chá. Aqui, a estrada possui ritos marcantes e os caminhoneiros são os reis. Em Patan, a conversa é quase sempre sobre a estrada do Karakorum. As últimas notícias são boas. Oi, ainda há problemas com a estrada? Não, está tudo bem. A ponte de Chatial foi consertada. Os ônibus estão passando normalmente. Tem certeza dessa informação? Tenho sim, está aberta. Até os caminhões podem passar? Mesmo os caminhões com mercadorias podem passar. Shafkat para aqui porque ainda consegue falar sem muita dificuldade com a maioria dos caminhoneiros. O Urdu, a língua nacional, ainda é compreendida por todo mundo. Mais adiante, os dialetos se multiplicam. Pahari, Xingu, Balti, Multani ou Saraiki. A troca de informação se tornará mais difícil. Aqui é como o nosso hotel. Paramos aqui, pois quanto mais longe de Rawalpindi formos, menos nos entendemos. Mais longe a língua muda. Há muitos dialetos. Alguns falam Takor, um dialeto de Gilgit. Aqui falamos uma das línguas de Hazara, que a maioria de nós consegue entender. Sentimos como se ainda estivéssemos em casa.
Nessa estrada ganhamos melhor do que em qualquer outra estrada do Paquistão. Nem todos os motoristas podem pegar a Karakorum. Somos bem pagos. Aliás, essa é uma das razões pelas quais escolhi dirigir e trabalhar aqui. Os que têm costume de trafegar por esta estrada a enfrentam sozinhos. A estrada atravessa zonas de rochas quebradiças. As grandes amplitudes térmicas e os períodos de monções tornam os arredores de Karakorum bem instáveis. As pedras que rolam das montanhas são o principal perigo. Nessa parte do norte do país, chove muito e há inúmeros deslizamentos. Muitos mesmo. Então fazemos isso para evitar que as rochas rolem acidentalmente até a estrada. Depois dinamitamos as rochas e as pessoas compram os pedaços para construir outras estradas. A Karakorum é uma das únicas estradas nessas regiões montanhosas. Uma estrada frágil, às vezes impedida pelas repentinas elevações das águas do Indo. Aqui, a ponte de Chatial foi levada em menos de 15 minutos pelas águas, como se fosse de papel. O exército foi acionado e, em alguns dias, 40 soldados construíram uma nova ponte. O tráfego foi reaberto. Shafkat vai poder seguir sua viagem. Não entendo. A ponte antiga era firme. Acho que com essa não haverá problemas. Parece estar firme. Vamos ver se do outro lado está tudo bem. Bom dia, como vai? Eu queria saber se posso passar. Pode? Estávamos meio preocupados e queríamos saber desde quando a ponte foi reaberta. Desde ontem. E está aberta nos dois sentidos? É provisória? Não, é definitiva. E quantas toneladas podem passar? Até umas 30 toneladas ou mais. Podemos passar com 30 toneladas? Sim. Se um problema tiver que acontecer, vai vir do céu. Desde o início da viagem, eu estava um pouco preocupado com a ideia de fazer meia volta. Mas agora estou mais feliz. A ponte está aberta e, além disso, parece bem firme. A Karakorum passa agora pela região de Shilas. Aqui as rochas guardaram a memória do passado. Às margens do Indo encontram-se inúmeras inscrições e desenhos gravados cuja origem remonta ao século I a.C. Invasores, mercadores chineses, peregrinos e missionários budistas deixaram suas marcas naquilo que, na época, já era o itinerário feito pelo comércio. Shafkat já percorreu quase 300 quilômetros desde Rawalpindi. Mais adiante, os postos de gasolina serão raros. Então, por segurança, ele vai abastecer no Matiullah, dono de um dos mais antigos postos da região. Em 1964, antes mesmo da construção da estrada, o posto já funcionava.
Revitalizado na época pelos caminhões do exército inglês, o posto servia de base aos jipes que se aventuravam na fronteira chinesa. Antes, a estrada passava um pouco mais longe, a oeste, na direção de Swat. A Karakorum ainda não estava aberta e as mercadorias eram transportadas em lombo de mula até aqui. Podíamos levar de 20 a 30 dias daqui até Islamabad. Antes não vivíamos com as mesmas facilidades. As pessoas eram muito pobres. Não sabíamos nem mesmo o que era escola. Assim que a estrada do Karakorum foi construída, carros e caminhões começaram a circular. Quando os caminhões passavam, as pessoas vinham vê-los e se perguntavam o que era aquilo. Quando os caminhões chegaram aqui, foi como um grande espetáculo. Era muito estranho. As pessoas queriam saber o que era um jipe e um caminhão. Os antigos jipes ingleses eram bem estranhos. Todos queriam saber que criatura era essa que andava sozinha com um homem dentro. A gente brincava dizendo que eram novas criaturas. As pessoas vinham de longe para ver. Hoje, a paixão continua a mesma. Cada caminhão tem sua história e seu guia, como em uma exposição. Nós, caminhoneiros, chamamos a parte da frente de vitrine. Você pode enfeitar seu caminhão todo. Aqui, ali, até na marcha tem um desenho. Embaixo colocamos umas correntinhas. Em cima tem muitos enfeites. Cada mínimo detalhe é pensado. Também podemos colocar lâmpadas fluorescentes. Na verdade, depende do gosto do motorista. É como construir uma casa. Cada um vai querer a sua mais bonita do que a do vizinho. É a mesma coisa com os caminhões. No fim do dia, os homens do vilarejo vão à mesquita. Já Shafkat e Siraj vão continuar na estrada. Para diminuir o atraso que teve na saída de Rawalpindi, Shafkat decidiu dirigir à noite. E à noite, o perigo não vem diretamente da estrada nem da natureza que a cerca. É arriscado viajar à noite. O perigo é constante. É necessário desconfiar, principalmente de ladrões. Fora isso, tudo bem. Uma vez bloquearam a estrada, causando um engarrafamento. Pararam os ônibus e os caminhões e começaram a abrir fogo. Bateram no motorista e, em seguida, pegaram as mercadorias e o dinheiro. São gangues organizadas que param principalmente os caminhoneiros. Somos só 2 na cabine. É mais fácil nos roubarem do que assaltarem um ônibus onde os passageiros podem reagir. Ao volante, às vezes, cochilamos. Já aconteceu comigo. Um dia, cochilei enquanto dirigia e, quando acordei, não sabia mais onde eu estava. Eu tinha acabado de atravessar uma cidadezinha e nem tinha percebido. É melhor viajar a 2, assim podemos nos revezar.
Quilômetro 345. Shafkat passa ao volante. Faz mais de 15 horas que está dirigindo. Siraj fará os últimos quilômetros da noite. São 9 da manhã. A 2.700 metros de altitude, a temperatura chega aos 29 graus. A estrada chega a mais de 3.000 metros de altitude na base do Rakaposhi, o pico que domina a região de Gilgit. Os vales escuros deram seu nome à Serra de Karakorum, a Montanha Negra, em língua urdu. Quilômetro 510, nova parada. Dessa vez é um acidente que obriga o caminhão de Shafkat a parar para prestar socorro. Bom dia, tudo bem? Nada grave? Não, tudo bem. O que aconteceu? O motorista estava rápido demais e o caminhão derrapou. Ele é o motorista. O freio soltou? Essa estrada é cheia de curvas. Sempre devemos cuidar dos freios. O acidente aconteceu há 2 dias. A mercadoria já foi colocada em outro caminhão. Esperando por um reboque, Khalid, o motorista, não pode nem pensar em abandonar seu caminhão na beira da estrada. As peças roubadas são vendidas por preços altos em Rawalpindi. Como vocês vão fazer para levantar o caminhão? Vamos tentar com todo mundo. É necessário levantá-lo, não podemos deixá-lo assim. A Karakorum é uma estrada onde pensamos mais em Deus do que em outros lugares. Pensamos nele constantemente. Um pneu que fura, uma suspensão, tudo pode acontecer. A proteção divina é importante. Enfim, Gilgit. Depois de 3 dias de estrada, Shafkat e Siraj vão descarregar. Mas está muito tarde. A circulação é proibida na cidade a partir das 18 horas. Vão precisar dormir no estacionamento fora da cidade e só de manhã, a partir das 6, é que a estrada será reaberta. Os caminhões são lavados. Cada um tenta deixar o seu mais brilhante que o do vizinho, com os mesmos gestos. Limpeza completa. Do capô às rodas. Seu caminhão está sujo, não dá vontade de dirigir. Nos sentimos obrigados a lavá-lo, senão ele estraga e temos que ir à oficina de 15 em 15 dias.
Aproximadamente 100 veículos passam a noite na entrada de Gilgit, em frente à parada de Muzaffar, uma das mais disputadas de Karakorum. A cozinha fica aberta 24 horas por dia. Especialidade do local, da'aus, um tipo de lentilha, acompanhada por dopiasa e mihari, pratos preparados com pedaços de frango e carne bovina. Os pratos são feitos por Muzaffar. Soldado aposentado, trabalha há mais de 15 anos ao lado dos caminhoneiros. Oi, tudo bem? Tudo, e você? O que tem de bom hoje? Você vai ver. E a viagem? Tudo bem, graças a Deus. Comigo também. Sempre aqui no fogão. Eu respeito muito Shafkat. Toda vez que ele vem, passa aqui para me ver e pergunta sobre minha saúde. Eu sempre pergunto se está tudo bem, porque a estrada é bem difícil. Nunca sabemos o que pode acontecer. E é por isso que quando os motoristas param aqui, conversamos um pouco. Isso lhes dá segurança. Eles passam na ida quando vêm de Rawalpindi e na volta quando vêm da fronteira. Não só a comida de Muzaffar é boa, mas os preços são imbatíveis. O prato mais barato, o frango assado, custa o equivalente a R$3, a metade do preço normal. De manhã cedo, Shafkat vai para a empresa, onde vai descarregar a mercadoria. Há mais de 30 anos, Gulam Rabbani dirige a agência Khuristan Gilgit, uma das maiores empresas da cidade. Ele é atacadista e todo dia recebe mercadorias de 4 ou 5 caminhões que são redistribuídas para as cidades menores ou os vilarejos isolados. A viagem de ida deu a Shafkat o equivalente a R$1.300, mas ele ainda deverá pagar o combustível, o salário de Siraj, a manutenção e a pintura do caminhão. Uma soma relativamente elevada, justificada pelos perigos de uma estrada como a Karakorum. A estrada mudou a vida do país inteiro. O Paquistão mantém relações conflituosas com os vizinhos indianos desde a separação. As tensões na região da Caxemira multiplicaram-se. Na metade dos anos 60, Islamabad resolveu desenvolver uma relação forte com os chineses. Os dois países lançaram-se então em um dos maiores projetos já realizados até a época, a construção de uma estrada que simplesmente atravessaria as mais altas montanhas do mundo, a Karakorum, também conhecida como Rota da Amizade. Cada país tinha sua missão. O Paquistão cuidava da estrada e a China construía as 80 pontes que atravessam o Indo. Foram muitos os acidentes durante a construção, 800 mortos do lado paquistanês, 200 do lado chinês e milhares de feridos em ambos os lados. Eu me lembro bem do clima que reinava na época da construção da estrada do Karakorum. Uma espécie de alegria, de felicidade. Todos aplaudiram no fim das obras. Diziam que graças a Deus iríamos nos juntar à cidade. Graças a Alá, a vida dos habitantes da região iria mudar. A qualquer hora do dia ou da noite, poderíamos nos deslocar. Shafkat deixou Gilgit para ir a Soust, última cidade antes da China. Soust
É também um importante cruzamento de culturas da região de Unzas, rica na produção agrícola e no fornecimento de trigo a uma parte do país. As terras são amplamente irrigadas pelos riachos que descem das geleiras. A maior cultura local é, sem dúvida, o damasco. A lenda conta que o consumo dessa fruta, fresca ou seca, favorece a longevidade. Dizem que em Unza, os centenários formam uma legião. Sost é um lugar importante. Para nós caminhoneiros, é o último ponto antes da fronteira com a China. Sost é o local onde o Paquistão e a China se encontram. Vamos carregar as mercadorias ali onde os chineses nos esperam. Essa é uma região importante para o comércio paquistanês. Todos os habitantes do norte, de Gilgit, de Hunza e de mais longe de Becham e de Shilas dependem de Sost. Aqui encontram mercadorias que os permitem trabalhar e sobreviver. As ruas de Sost estão menos cheias do que normalmente. É porque a fronteira está fechada. Somente os carros particulares e os ônibus de turismo estão autorizados a ultrapassar a terra de ninguém que separa o Paquistão da China. A espera para os caminhoneiros promete ser longa. Faz 27 dias que estou esperando. Não acho mais nenhuma mercadoria e não quero fazer a viagem de volta com o caminhão vazio. Acho que há uma nova lei alfandegária que está dando problema. Querem que paguemos imposto. Hoje dizem que tudo estará normal amanhã, mas amanhã vão mandar termos paciência até o dia seguinte. E eu esperando. Já gastei todo o dinheiro que trouxe e não tenho mais nada. Eu peguei emprestado com o pessoal do hotel e com os outros caminhoneiros. A gente se ajuda, eu almoço com eles. Mas estou com problemas. Do outro lado da cidade, os caminhoneiros chineses, menos barulhentos e com caminhões mais discretos, se reuniram. É preciso ter muita paciência. Os caminhões carregados aguardam num estacionamento improvisado. Alguns motoristas preferiram deixar os caminhões e voltar para a China. Eles só vão vir aqui quando a situação estiver mais clara. Algo impensável para os motoristas paquistaneses, muito apegados às suas obras de arte, para abandoná-las sozinhas por alguns dias. Todos ficaram em Sost. A preocupação de todos os que trabalham com transporte é a mesma: pressionar as autoridades da alfândega para que a taxação sobre as mercadorias diminua ou as pequenas empresas vão fracassar. Como todos os outros, Shafqat está procurando mercadoria. Os negociantes da cidade não estão muito otimistas com a situação atual, assim como Manzoor. As províncias do norte do país sempre tiveram bastante autonomia. Na realidade, são regiões independentes, são como zonas francas. De acordo com as leis do comércio internacional, não deveríamos pagar impostos. Normalmente, o governo paquistanês não deveria impor a taxação sobre o trânsito. Mas ele está querendo taxar tudo, os lucros, as mercadorias, os bens. É muito injusto para as pessoas da região. Se continuarem a impor essas taxas, a bloquear a estrada assim, os mais pobres não vão sobreviver. Apesar das más condições, a sorte acabou sorrindo para Shafqat. Manzoor conseguiu uma carga para ele transportar na estrada de volta. Gilgit está na época das batatas. Logo na entrada do vale de Hunza, você vai pegar a carga. Vão lhe entregar a mercadoria em Aliabad. Basta mencionar o meu nome lá e terá o trabalho.
Tranquilos por terem encontrado carga para a volta, Shafkat e Siraj vão descansar antes de pegar a estrada. Eles aproveitaram para cuidar da aparência e ir ao barbeiro. Já tenho o endereço de onde devo pegar a carga. Tive sorte. Achei que iria voltar vazio para Rawalpindi. Isso seria o fim. Quanto ao tempo, Shafkat também teve muita sorte. Logo após sua partida, as condições pioraram e chuvas torrenciais atingiram a região. A Karakorum ficou fechada em certos trechos. Os turistas japoneses, que algumas horas antes haviam passado sem problemas pela fronteira, tiveram que atravessar parte da estrada a pé. A estrada é longa entre Aliabad e Rawalpindi, 700 quilômetros. Shafkat e Siraj ainda vão dirigir por 3 dias. A ida e a volta levaram uma semana inteira. Em Aliabad, as cargas de batata são negociadas aos fardos. Cada fardo com 30 quilos é comprado pelo caminhoneiro que vai revendê-lo aos quitandeiros da capital. Para Shafkat, o negócio consiste em comprar o mais barato possível para conseguir uma boa margem de lucro na revenda. As condições estão favoráveis. A dificuldade dos caminhões parados na fronteira chinesa fez baixar os custos da batata em Aliabad. Em contrapartida, as cargas que chegam às grandes cidades serão vendidas a preços altos. Agora posso voltar. Tenho o bastante para cobrir minhas despesas de volta. Habitualmente faço esse caminho com mercadorias que rendam mais. Dessa vez serão as batatas. Minha vida está ligada para sempre à estrada. Faz mais de 10 anos que dirijo aqui e não sei quanto tempo de vida ainda tenho. Mas boa parte desse tempo sei que passarei na Karakorum, com certeza. Karakorum é uma estrada que atravessa regiões geograficamente complexas. A estrada mais alta do mundo continuará a acolher os belos caminhões cheios de pinturas e de inscrições que contam, talvez, melhor do que ninguém, o destino dos homens que os conduzem. Como muitos outros, Shafkat vai voltar às alturas de Karakorum para terminar sua viagem ao longo do Indo.
A seu modo, o caminhão decorado talvez seja o único elemento que nunca mudará nesse cenário. A marca mais evidente que fica na lembrança dos viajantes que ainda hoje vão a Lahore, Islamabad ou Rawalpindi. Uma marca quase tão eterna quanto os afrescos pintados no caminhão de Shafkat. जवाब ते दे ओ ना दावी तू यो रब है ए दाज जवाब ते दे वाले दिन भी जेड़े करन दियारी जांदे ने शीशे उते थोड़ा जमिया. O mercado de Raja Bazar é um dos muitos mercados da cidade, um dos mais antigos e mais coloridos também. Eletrodomésticos, tecidos, som, mercadorias vindas da China se misturam aos produtos locais e ocidentais. Nesse país muçulmano, o mercado é um dos únicos lugares públicos onde homens e mulheres se misturam. Os principais recursos do Paquistão são os agrícolas. No mercado de Sabzi Manzi, na zona oeste da cidade, cereais, arroz, amêndoas e damascos estão no centro de todo o comércio. Ao amanhecer, Shafkat vai para o trabalho. Ele herdou uma pequena empresa com 6 caminhões, cada um melhor decorado que o outro. Ao volante, 10 motoristas se revezam regularmente. Os escritórios de Shafkat servem para a preparação do transporte e dormitório para os motoristas. Olá, pessoal. Vamos acordando? Está na hora. Preparem-se. Tem muito trabalho hoje. De fato, enquanto estrada, a Karakorum é apenas uma longa pista sinuosa. Aqui, não há mão separada, nem acostamento para uma emergência. Avalanches, enchentes, pneus furados, acidentes e graves consequências. Os motoristas da Karakorum sabem muito bem que esta estrada é cheia de armadilhas. Os caminhões são decorados como obras de arte ambulantes. Preocupados esteticamente, cada motorista ornamenta seu caminhão como gosta, com as cores preferidas. Mas as pinturas também servem para espantar a má sorte. Assim, Shafkat espera toda a proteção da águia que sempre o acompanha na traseira do caminhão. Alguns quilômetros da capital Islamabad, Rawalpindi é hoje em dia um local inevitável. Às margens da planície do Indo, Rawalpindi é a passagem obrigatória para todas as mercadorias provenientes do norte e da Caxemira. Paquistão. Caminhões, arte e tradição. Distribuição, sinapse. A Serra de Karakorum, ao norte do Paquistão, um pouco mais baixa. A nascente do Indo é aqui, aos pés das neves eternas. As primeiras caravanas da Rota da Seda tinham dificuldade para atravessar o Sopé. Hoje, a via é usada por caminhões que asseguram o rico comércio entre a China e o Paquistão. A simples pista de terra batida se tornou estrada com tráfego regular e alguns quilômetros de asfalto. A Estrada do Karakorum.
Shafkat aventura-se há 15 anos nessa estrada que, sem nenhum exagero, ele chama de a mais alta do mundo. Quando eu era criança, ouvia falar desta estrada. Diziam que fora ela não havia outro lugar para circular. Na cidade só havia montanhas e riachos. Essa via estreita é rodeada por montanhas muito altas e à beira dessa estrada há muitos precipícios. Diziam que havia muita circulação, que ônibus e carros andavam por esta pista. Isso me dava medo. O dia vai começar, não temos muito tempo. Levantem-se. Aqui alguns motoristas chegam à meia-noite, outros chegam às 2 da manhã e às vezes mais tarde. Quando chegam, dormem aqui ou em outro cômodo lá atrás. Durante o dia serve como sala para descanso e à noite como dormitório. É prático. Assim, quando temos uma encomenda, podemos acordá-los e eles ficam logo prontos. É importante falar com os motoristas, conversar com eles sobre as viagens. É primordial compreender a forma como os motoristas vivem e ter um bom entendimento com eles. A empresa funciona graças a eles também. Se impusermos regras de modo muito rígido ou autoritário, eles vão embora. Os melhores negócios são os primeiros. Atacadistas e negociantes procuram transporte e Shafkat preenche rapidamente seu carnê de entregas. São mercadorias que serão levadas até a fronteira chinesa. Lá, outros caminhoneiros vão se revezar para levar a carga até as grandes cidades da província de Xinjiang. A maioria dos motoristas vai pegar a estrada do Karakorum. Os outros vão até as grandes cidades, Lahore e Karachi. Ibrahim, o pai de Shafkat, passou a empresa para o filho há 2 anos. Mas esse trabalho é árduo. Toda manhã, ele atravessa o mercado de Sabzi Manzi, cujos cantinhos e vendedores conhece bem, só para assistir à partida dos caminhões. Ele se recorda dos perigos da estrada, onde passou grande parte da vida ao volante. Sempre tenho medo pelo meu filho. O caminhão é apenas uma máquina. Nunca sabemos o que pode acontecer. Sempre fico angustiado. É muito perigoso. Há muitas montanhas e é preciso atravessá-las. Os que não as conhecem ficariam facilmente assustados. Por exemplo, a qualquer momento pode-se cair no vale, pois a pista é bem estreita. É normal que eu tenha medo pelo meu filho. E eu penso, bom, ele já vai. Tomara que volte são e salvo. Alô, bom dia. Eu gostaria de saber as condições da estrada. Ela está fechada? Desde quando? As notícias não são boas. A ponte de Chatial, que atravessa